Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui da Orbit e é isso mesmo que você está lendo. Esse é um mini curso de como utilizar o Orbit e o ChatGPT para construir a sua página de vendas. Como que vai funcionar esse curso? Ele vai ser dividido em 3 aulas. A primeira hoje, uma amanhã e a última depois de amanhã, na quinta-feira. Se você está vendo na data de publicação, então é assim que vai funcionar, terça, quarta e quinta. Se você está vendo no futuro, os 3 vídeos já estão liberados, você pode inclusive maratonar os 3 vídeos, mas eu recomendo que entre cada uma das aulas você execute as tarefas. Por quê? Porque é importante colocar em prática aquilo que você vai aprender aqui. Se você deixar para colocar tudo em prática no final, é possível que você não pratique nada, que você tenha apenas perdido tempo vendo esse conteúdo. Agora, se você assistir a primeira aula, praticar, assistir a segunda aula, colocar em prática também, e depois assistir a terceira aula e daí sim finalizar a sua página, é muito mais provável que você consiga colocar sua página no ar e tenha ainda mais sucesso. Se você chegou aqui do nada, não sabe do que eu tô falando, não sabe quem sou eu, não sabe o que é esse canal, procurou ali no YouTube, ChatGPT, página de vendas e opa, caiu aqui. Deixa eu te explicar primeiro o que é o Orbit. Vou te mostrar aqui na minha tela. Primeiro de tudo, o que é o Orbit? O Orbit é um construtor de páginas. Construtor de páginas de venda, páginas de conteúdo, páginas para lançamento, todo tipo de página que você possa precisar para criar um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar. Por quê? Porque o Orbit ele funciona como se fossem blocos de Lego. Você vai empilhar blocos pré-prontos que depois você vai poder entrar em cada um dos blocos, vai alterar o texto, alterar as imagens, os vídeos, vai poder customizar essa página do jeito que você preferir para deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar uma conta gratuitamente. Você vai ter algumas páginas para começar a testar, algumas páginas para aprender a utilizar a ferramenta, e daí sim você vai poder colocar lá no ar, você vai poder botar os seus produtos para vender e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. O que a gente vai aprender hoje aqui? A gente vai estruturar, na verdade, esse mini curso em 3 etapas. A primeira é a gente definir quem é a nossa persona, definir qual é o nosso nicho, definir quais são os problemas que essa pessoa quer resolver, quais são as soluções que a gente vai entregar. Depois, a gente vai estabelecer qual vai ser o formato de entrega, qual vai ser o template de página que a gente vai utilizar e daí sim a gente vai utilizar o ChatGPT para estruturar a nossa copy. E na última aula, na quinta-feira, a gente vai finalmente juntar todo esse aprendizado e montar a nossa página lá no Orbit Pages. Mas, começando aqui, hoje a gente vai usar primeiro o ChatGPT. Na verdade, a gente não vai usar primeiro o ChatGPT. A gente vai primeiro definir qual vai ser o nosso nicho, qual vai ser o nosso público, qual vai ser o problema que a gente vai resolver, a solução. Para isso, se a gente fosse fazer isso num processo mais longo, a gente faria uma etapa anterior muito maior. Nesse caso aqui, a gente vai acelerar esse processo. Por quê? Porque a gente não vai passar aqui horas de estudo de persona. Isso é algo que você, aos poucos, vai ter que conhecer o seu nicho, vai ter que compreender o que o que o seu público quer, o que o seu público precisa, qual é esse público, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar primeiro nessa ferramenta aqui, que é o Answer the Public. Antes de mais nada, você vai entrar nessa ferramenta e você vai pesquisar sobre o seu nicho. Eu defini um nicho aqui só para a gente utilizar de exemplo. Não é um nicho que eu sou especialista, não é um nicho com o qual eu estou acostumado a trabalhar. Mas hoje a gente vai fazer uma pesquisa e a gente vai montar a nossa página focada no nicho de relacionamento. E eu vou deixar aqui, ó, relacionamento, vou usar a palavra-chave. Deixei direcionado para o Brasil e português e vou botar para buscar. O que essa ferramenta faz? Ela nos mostra quais são as principais buscas relacionadas ao termo-chave que você utilizou.
Basicamente, a gente consegue entender quais são as palavras que o nosso público está utilizando e principalmente qual é a intenção de busca dessa pessoa. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Ó, quem tem relacionamento aberto no BBB, ó, está em alta. Isso aqui, alguém com perfil de relacionamento poderia, por exemplo, ter um conteúdo sobre isso, mas não é o foco aqui do nosso produto. Quem manda no relacionamento, quem mais termina um relacionamento, como manter relacionamento à distância. Vamos ver se eu encontro aqui algum que vale a pena, que demonstra algum problema. Vamos ver no quando aqui, ó. Quando o relacionamento acaba, tá? Quando o relacionamento acaba. Deixa eu anotar isso. Que mais? Quando o relacionamento não dá mais certo, quando o relacionamento não vai bem, eu vou anotar um desses. Quando o relacionamento não vai bem. Essas palavras, elas estão me indicando problemas. Elas estão indicando que as pessoas estão buscando ou por uma solução ou pelo menos uma compreensão sobre esse problema. Então, eu posso utilizar algumas dessas palavras. Aqui eu não vou prolongar muito a nossa pesquisa para a gente não focar nisso. Não é esse o foco. Essa etapa você depois vai pegar e vai analisar qual é o seu nicho, vai entrar nessa ferramenta. Você também pode utilizar o Google Trends, você pode utilizar o planejador de palavras-chave do Google. Você pode, se você já tem uma certa audiência, já tem um público, já tem seguidores de um determinado nicho, você pode criar uma pesquisa e mandar para esse público para entender, perguntando, né, quais são as maiores dificuldades que você sente em relação a essa determinada coisa. Por que isso? Por que isso é importante? Porque daí você vai compreender qual é o problema que essas pessoas estão buscando solucionar. E você vai poder formatar uma entrega, uma solução específica para resolver esse problema. E este vai ser o seu produto, ou vai ser um dos produtos da sua esteira. Tá? É por isso que eu peguei alguns desses termos aqui. Quando o relacionamento acaba, quando o relacionamento não vai bem. Tinha aqui um que eu li rapidinho, que era porque o relacionamento esfria, tá? Então tem vários termos que a gente pode utilizar aqui. Depois que eu fiz esse levantamento inicial, eu posso ir lá, agora sim eu vou lá para o ChatGPT e eu vou conversar com ele assim, ó. Eu gosto de chamar ele como se ele fosse uma pessoa, então como se eu estivesse chamando pelo nome. Não estranhe, tá? Mas eu gosto de chamar chat. Nesta conversa, você irá simular que é um especialista em relacionamentos para casais. Confirme se entendeu e aguarde novas instruções. Por que eu peço para que ele faça isso, tá? Se eu só peço para que ele simule que você é um especialista em relacionamento, ele vai começar a dissertar. E eu não quero isso, eu quero que ele só já compreenda quais vão ser as diretrizes dessa nossa conversa. E daí sim, depois eu vou direcionar para ele algumas instruções específicas, tá? Agora eu vou pedir para ele, enquanto especialista em relacionamentos para casais, liste 5 tópicos curtos com os principais problemas enfrentados nos relacionamentos. Vamos ver o que ele vai dar aqui.
comunicação ineficaz ou falha, falta de confiança ou ciúmes excessivos, dificuldades financeiras ou de administração do lar, desequilíbrio na distribuição de tarefas e responsabilidades e falta de intimidade ou conexão emocional. Legal. Agora, o que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para ele... Eu posso fazer, assim, aqui ele está me dando alguns pilares do que seria uma solução mais ampla. Eu pedi os 5, mas eu poderia pedir, por exemplo, os 10, ou 7, ou 9, enfim. Ou só liste todos os principais problemas, e daí ele me daria uma lista mais completa. Aqui eu limitei em 5, mas depois você pode fazer variações, você pode, inclusive... depois aprofundar cada uma delas. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente está buscando aqui? Entender quais são os principais problemas que esse público enfrenta. Agora eu vou, por exemplo, escolher um desses problemas porque eu quero fazer um produto de entrada com ele. E um produto de entrada, em geral, ele precisa ser algo muito específico, ele precisa resolver um problema pontual. Então eu vou ver qual o problema pontual que eu poderia resolver aqui em um produto simples de entrada que vai fazer com que um produto de entrada é algo aí de 50, 30, até 100 reais no máximo, tá? Vamos ver o que poderia ser aqui. Dificuldade financeira, não. Falta de intimidade, talvez. Comunicação ineficaz ou falha. Falta de confiança ou ciúmes excessivos. Vou pegar o tópico 1 mesmo. Crie uma persona que tenha o problema 1. E especifique qual seria seu sexo, idade, atividades e interesses. Essa pessoa representará meu cliente ideal. É a Ana, do sexo feminino, 35 anos, é uma gerente de projetos numa empresa de tecnologia, gosta de viajar, praticar yoga, ler livros de desenvolvimento pessoal e assistir séries. Vamos ver o que ele vai me dar aqui. Ela está num relacionamento sério há 3 anos com seu namorado, mas ultimamente tem notado uma comunicação ineficaz entre eles. Tem dificuldade em expressar suas necessidades, desejos e expectativas. Isso tem gerado conflitos e ressentimentos. Percebe como ele começa a nos dar alguns insights? Isso porque eu não forneci nenhuma informação prévia. Se eu começar a fornecer, por exemplo, eu tenho uma pesquisa e eu começo a fornecer algumas informações prévias para ele, dizendo que eu tenho aqui a minha pesquisa mostrou que homens de 30 a 40 anos têm esses interesses aqui e eles estão, em geral, enfrentando esse problema. Cria uma persona a partir disso. Ele vai conseguir construir uma persona ainda mais assertiva, tá? Mas nesse momento aqui, ele já me forneceu muitas informações que eu posso utilizar para trabalhar. Se eu não estiver satisfeito e eu sei que mas o público ideal que eu quero atingir não é, por exemplo, o público feminino, é o público masculino e é um público mais velho. Então eu posso pedir. Agora, crie uma variação desta persona, mas do sexo masculino e na faixa de 40 a 50 anos. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa que me mostrou isso. Ou eu tenho essa hipótese, ou eu sei que a maior parte dos meus clientes estão nessa faixa. Aqui vai muito de compreender o seu público. Esse é um exercício constante que a gente precisa ter no marketing digital. A gente precisa o tempo inteiro estar reanalisando e compreendendo cada vez mais a fundo o nosso público, tá? Essa é uma ferramenta que vai nos ajudar com isso, mas nada vai te ajudar mais do que você realmente conhecer a fundo, se relacionar com seus alunos, com seus clientes, conhecer as pessoas que estão chegando, que têm interesse no seu negócio. Isso é um processo constante. Vamos ver o que ele vai me dar aqui. Roberto, 45 anos, empresário, dono de uma pequena rede de lojas de conveniência. Casado há 12 anos, 2 filhos adolescentes.
Tem notado uma comunicação entre ele e a esposa que não está tão boa. Dificuldade em discutir questões importantes. Percebe como ele traz aqui algumas questões que a gente consegue realmente visualizar na vida real? Por exemplo, dificuldade de discutir questões importantes e expressar sentimentos e opiniões. Quem nunca teve alguma discussão em relação a esse tipo de tópico? Ou quem já não viu, por exemplo, os pais ou os avós discutirem nesse sentido de não conseguirem ter essa comunicação tão clara, de não se entenderem em uma determinada questão? Então, aqui ele começou a formatar duas personas para mim. Agora, eu vou seguir aqui no problema 1 e eu vou pedir para ele elabore um plano de ação para com o passo a passo para solucionar o problema 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para ele criar para mim, basicamente, a estrutura de uma solução. Essa estrutura, ela poderia servir de base para o meu produto de entrada. Se eu vou fazer um e-book, por exemplo, como um produto de entrada, eu posso utilizar cada tópico que ele vai listar aqui como um capítulo. Se eu vou fazer um curso, eu posso utilizar como cada uma aula diferente, o tema de uma aula. Eu posso criar, por exemplo, ferramentas específicas para trabalhar cada um desses tópicos. Enfim, aqui, enquanto especialista, você vai ter muito mais domínio sobre o que fazer. Aqui, o que ele sugere é uma estrutura básica ideal. E aqui é muito importante que você seja realmente a pessoa que domina esse tema. Porque o ChatGPT ele é uma ferramenta incrível, mas para esse tipo de situação, às vezes ele começa a inventar informações. Então, assim, a gente tem que usar, mas usar com cautela. Se você perceber que algumas das coisas que ele listou ali não fazem tanto sentido com aquilo que você conhece, domina e tem experiência, você pode refazer esse processo, você pode corrigi-lo ou você pode simplesmente eliminar esse tópico. Não tem o menor problema. Você vai utilizar isso aqui apenas como uma base. Mas é uma forma que a gente está pensando aqui. A gente está pegando, nessa aula, um nicho do zero, um nicho que eu não tenho o menor domínio, que eu não sou acostumado a trabalhar. A gente está pegando do zero isso e a gente está formatando com o auxílio da ferramenta qual é o nosso público ideal, qual é o problema principal que esse público tem e qual é a solução que a gente vai entregar aqui nesse produto. Depois eu posso repetir esse processo para os próximos produtos da minha esteira. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um produto de entrada com base no primeiro problema. Eu poderia refazer depois o processo para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. E eu poderia inclusive pedir para ele listar mais problemas, ou eu poderia também pedir para ele estruturar qual seria, por exemplo, um curso completo disso aqui, como que funcionaria para trabalhar esses 5 pilares. Aqui vai depender muito de como você enxerga a sua solução e como você quer formatar essas soluções, tá? O ideal é que você tenha sempre pelo menos um produto de entrada. O produto de entrada é muito bom se você conseguir acompanhá-lo com um order bump, pelo menos, que é um produto que vai potencializar essa entrega e que vai aumentar o seu ticket médio. E depois você ter as próximas etapas da sua esteira bem estruturadas, um produto intermediário, um produto de high ticket, para que essa pessoa, quando ela entra no seu produto inicial, ela já tenha um caminho lógico para seguir, tá? Mas esse não é o nosso foco aqui neste momento, mas só para você já pensar nisso e já começar a estruturar. Agora, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para ele transformar para mim esse tópico 1 em um artigo de até 200, 250 palavras. Por quê? Porque eu quero transformar essa solução aqui em um e-book. E eu estou mostrando para você como que você pode utilizar o ChatGPT para isso. Então, agora, transforme o passo 1 do plano de ação em um artigo de até 250 palavras. Vamos ver o que ele vai fazer.
tá? E aqui ele vai escrever. Depois, você pode pegar todo esse texto, revisar ele, reescrever, reeditar. Aqui, basicamente, ele vai me dar uma estrutura. Ele vai deixar as ideias numa ordem lógica. E depois você pode colocar no seu estilo de escrita. Você pode colocar exemplos, você pode colocar citações, pode contar uma história. Eu recomendo que você transforme isso aqui em outra coisa, que você utilize como base, mas transforme em algo mais pessoal. Porque qualquer pessoa pode vir, entrar aqui, dar um comando parecido e ter um resultado similar. Mas as histórias que você vai saber contar, a sua experiência, isso ninguém mais vai ter. Ninguém mais vai conseguir transmitir a sua essência da mesma forma que você. Então, transforme isso em algo mais pessoal, transforme isso em algo mais personalizado. Mas você pode utilizar isso aqui como base para acelerar esse processo, tá? Aqui eu mostrei como fazer com o tópico 1, depois eu repito o processo para o passo 2, para o passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. A gente não vai fazer isso agora, mas só para você entender como é possível fazer isso. O que a gente fez então nessa aula? Só recapitulando. A gente definiu um nicho e um público. A gente encontrou inclusive aqui uma persona, né? 2 personas, variação da mesma. A gente delimitou quais são as principais dores desse público, qual é a solução que a gente quer entregar. Na próxima aula, a gente vai aprofundar, então, sobre qual vai ser... Na verdade, aqui a gente já meio que definiu qual é o formato de entrega, mas a gente vai definir como que vai fazer para... Qual é o modelo de página que a gente vai utilizar e qual vai ser a nossa estrutura de copy. E daí sim, a gente vai utilizar o ChatGPT novamente para estruturar essa nossa copy. Essas informações aqui você salva, você vai botar num bloco de notas, porque a gente vai utilizar novamente na próxima aula. A gente vai direcionar para o ChatGPT para que ele construa a copy para a gente, especificamente para Ana, por exemplo, né? Ou especificamente para o Roberto. A gente vai escolher qual é a persona que a gente quer utilizar e a gente vai direcionar toda a estrutura, o modelo de copy que a gente vai fazer diretamente para essa persona para conversar com as dores e os problemas dessa pessoa, tá? O que a gente está fazendo aqui nesse mini curso? A gente está estruturando do zero uma página até a publicação dela. A gente utilizou aqui uma ferramenta de apoio, que foi o Answer the Public, e está utilizando o ChatGPT e o Orbit para construir a sua página. Esse é o primeiro passo para você colocar o seu produto para vender, para que as pessoas vejam ele. Mas um segundo passo importante e ideal é que você leve público para sua página. Isso é imprescindível. A pessoa não vai comprar se ela simplesmente não vê a sua oferta. E como que a gente leva público? Existem basicamente 2 formas. A primeira é através do tráfego orgânico. O tráfego orgânico é o quê? Postagens em redes sociais, vídeos como esse aqui, uma lista de e-mails, né? Você vai disparar e-mails para sua lista, um artigo que você tenha num blog e que a pessoa encontre, por exemplo, numa busca no Google, isso tudo é tráfego orgânico. Mas existe uma outra forma que normalmente acelera esse processo de entrega, principalmente quando a gente está no começo, principalmente quando a gente não tem uma audiência muito grande, que é o tráfego pago. Tem tráfego pago no Google e tem tráfego pago no Facebook e no Instagram. O tráfego pago do Facebook e do Instagram, ele é perfeito quando o nosso produto ou o nosso serviço é algo que as pessoas não estão buscando ativamente, tá? Isso é muito importante. Por quê? Se a pessoa já busca ativamente, por exemplo, ela busca um curso de inglês, ela vai botar no Google curso de inglês e vai aparecer a lista lá de recomendações e os posts patrocinados, né? Os sites patrocinados que botaram as palavras-chave lá de site em inglês. Mas se você vende algo que as pessoas não buscam ativamente, que é algo que a pessoa precisa ver, precisa aparecer na frente dela para que desperte o interesse. Nossa, eu nunca tinha imaginado isso. Quero saber mais. Ela clica, vê a oferta, acha legal e compra. Quando é esse tipo de situação, anúncios no Facebook e no Instagram são perfeitos. Esse é o principal foco de um anúncio no Facebook e no Instagram. É essa descoberta. É fazer com que a pessoa clique em algo que ela nunca imaginou, descubra um tipo de solução que ela nunca pensou. E é por isso que é muito importante que você domine as ferramentas de tráfego pago.
Na próxima semana, se você está vendo na data de lançamento esse mini curso, na próxima semana a gente vai realizar um workshop de Face Ads simplificado. E eu vou mostrar lá do zero como que você configura o seu pixel, como que você prepara a sua página para que ela comece a receber anúncios, como que você sobe a sua primeira campanha, faz um criativo e, mais do que tudo, como que você analisa as suas métricas para saber se isso está funcionando ou não, tá? Esse é o workshop aqui, ó, Face Ads simplificado. O segundo lote termina daqui a 6 dias, aqui no momento da gravação. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa aula, depois é só você clicar, você pode dar uma olhada direto na nossa página de vendas, você pode ver a oferta direitinho. E como que vai funcionar? Vão ser 2 dias de entrega, vai ser na terça-feira e na quinta-feira, tá? Vai ser ao vivo, mas vai ter também acesso à gravação. Se você aí é um viajante do futuro que está vendo, né, no momento que já passou os dias 25 e 27 de abril, não tem problema, porque nesse link também vai estar liberada a gravação. Você vai poder comprar a gravação desse workshop, então você vai ter acesso ainda a todo o conteúdo. Se você ficou com vontade de participar, é só clicar no link aqui embaixo aqui da descrição desse vídeo. Eu espero você lá nesse workshop para que a gente possa colocar os seus anúncios no ar. O mais importante não é nem o subir o anúncio ou criar os seus criativos. A parte mais importante quando a gente anuncia é saber analisar as métricas, é entender o que está funcionando e o que não está. E é esse o principal ponto que a gente vai trabalhar nesse workshop. Como que você interpreta o que cada métrica significa e como que você descobre quando a campanha não está indo bem, onde está o problema, simplesmente analisando as métricas, tá? Esse é o ponto principal que a gente vai ver. Eu espero você lá nesse workshop, é só clicar no link aqui da descrição e fazer a sua inscrição. Amanhã a gente está de volta então com a próxima aula. Se você está vendo no futuro e já estão os 3 vídeos liberados, novamente eu recomendo. Primeiro, faça todo esse exercício dessa primeira aula, tá? Entra no Answer the Public, pesquisa um pouco mais em outros locais também e depois sim venha para o ChatGPT para que você faça toda essa conversa com ele, faça essa análise. Lembrando que o ponto principal no ChatGPT é você saber fazer as perguntas certas ou dar os comandos da forma correta. Tá? É muito importante você prestar atenção na estrutura que você utiliza para dar um comando ou para fazer uma pergunta para ele. Sempre que você der um comando mais complexo e ficar na dúvida se ele vai compreender, peça isso aqui para ele. Confirme o que você... Aqui eu disse sim, entendeu? Mas poderia ser confirme o que você compreendeu deste comando e aguarde novas instruções, para que você possa fazer isso da forma mais assertiva possível. Espero que tenha gostado dessa aula. A gente se vê amanhã na próxima e até mais. Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.